Olá, pessoal. Meu nome é Karina Monteiro, sou médica intensivista, médica da Unidade de Transplantes de Pernambuco e estou agora começando o módulo 2 do nosso curso de manutenção hemodinâmica do potencial doador de órgãos. Nós vamos falar sobre os aspectos gerais e o suporte hemodinâmico deste paciente. A morte encefálica, pessoal, é um processo complexo que vai causar múltiplos efeitos deletérios no organismo. Imagine que ali se trata de um organismo que já não tem mais as suas funções regulatórias e homeostáticas funcionando bem. E é preciso que nós conheçamos essas complicações decorrentes da fisiopatologia, permitindo uma detecção precoce das alterações homeostáticas que vão acontecer, possibilitando o adequado no cuidado com esse potencial doador de órgãos e tecidos. Os objetivos da manutenção hemodinâmica deste paciente são identificar o paciente em morte encefálica iminente, ou seja, aquele paciente que está me dando todos os sinais de que pode evoluir para a morte encefálica. Eu já vou ter um olhar diferenciado para esse paciente, pensando em manutenção do potencial doador. Até porque a manutenção do potencial doador é uma continuidade do cuidado que eu tenho com o paciente neurocrítico. No momento em que eu tomo rédea dessa situação, eu vou impedir e identificar precocemente as alterações metabólicas ou infecciosas de qualquer natureza nesse paciente. Se eu puder impedir, ótimo. Se eu não puder impedir, à medida que eu faço a identificação precoce, eu posso fazer o tratamento dessas disfunções orgânicas e alterações da homeostase o mais brevemente possível, levando a menos efeitos deletérios dessa desordem que naturalmente vai acontecer. Quais são as etapas envolvidas nessa questão da instabilidade clínica do potencial doador? O que é que engloba todo o processo para que esse órgão chegue ao transplante e quantas etapas nós temos que alcançar e dar continuidade para que haja o transplante? Primeiro, depois da lesão cerebral, eu vou ter um diagnóstico de morte encefálica. Eu preciso notificar esse potencial doador, essa morte encefálica para a central, que as OPOS e as CIDOTs já deverão estar acompanhando. E depois disso é que vai haver uma entrevista familiar. Depois dessa primeira etapa, vai ter uma avaliação do potencial doador, e que geralmente não acontece nem depois, acontece durante todo o processo, ele sendo visto como um potencial doador e alguém fazendo avaliação de um receptor. Isso vai ter prova cruzada, vai ter prova de tipo sanguíneo, vai ter rodagem do ranking, né? Vai ter a observação da distribuição dos órgãos de acordo com os critérios preconizados pela lei. E aí vai haver o momento de captação dos órgãos, a retirada dos órgãos, uma vez que esse doador seja aceito. Há toda uma logística de captação e de envio, de transporte desses órgãos, que muitas vezes incluem o transporte rodoviário ou o transporte aeroviário, dependendo do tempo de isquemia fria possível para aquele órgão, e, em paralelo a isso, a trazida do receptor para que seja, enfim, realizado o transplante. Isso tudo precisa de muitas organizações, de muitos elos que não podem se desconectar para que o processo todo dê certo. Mas tem um detalhe, isso tudo leva tempo. E é contra esse tempo que nós precisamos correr. E é com relação a esse tempo que nós precisamos ter sabedoria para poder fazer o tratamento adequado do potencial doador. A morte encefálica é um processo complexo que altera a fisiologia de todos os sistemas orgânicos. Hoje já se sabe que a morte encefálica envolve uma série de perturbações neuromorais cíclicas, que incluem alterações bioquímicas, alterações celulares, microcelulares, que conduzem à disfunção múltiplas de órgãos, repercutindo na qualidade do órgão transplantado. Então, isso começa desde a liberação de citocinas inflamatórias, que vão atuar sobre o metabolismo celular, incluindo uma possibilidade muito grande de metabolismo anaeróbio, e todas as consequências deletérias que isso pode trazer para aquele órgão e para todo o sistema. Tanto as ações iniciais quanto as tardias
vão influenciar na viabilidade dos órgãos, porque podem comprometer sua perfusão e aumentar a lesão isquêmica. E ainda por cima, ter a possibilidade de aumentar uma lesão de reperfusão do órgão, o que pode eventualmente trazer a uma falência primária do órgão transplantado, que é tudo que nós menos desejamos. Então, o que é que nós temos de fisiopatologia? Temos uma lesão cerebral em que se inicia o processo de morte encefálica pelo aumento da pressão intracraniana, pela expansão volumétrica do conteúdo intracraniano. Em virtude disso, a hipóxia celular e o edema contribuem para o aumento da pressão intracraniana e esse processo culmina com a herniação transtentorial do tronco cerebral pelo foramen magno, que vai levar lá para a medula e bloqueia por completo a via única de saída dos estímulos neuronais, elevando a pressão intracraniana até o momento em que essa pressão intracraniana suplanta a pressão arterial média e se interrompe completamente a circulação arterial encefálica, ocasionando de maneira definitiva o processo de morte encefálica propriamente dita. Os cuidados e manutenção do potencial doador é uma fase que é realizada entre o tratamento do paciente criticamente grave e o tratamento do possível doador de órgãos, como eu falei para vocês, é uma continuidade. E esse tratamento precisa ser realizado, esses cuidados precisam ser realizados até a retirada dos órgãos e tecidos, garantindo essa perfusão e oxigenação. E isso vai ter como resultado a melhora da sobrevida do receptor em virtude da qualidade do enxerto. Fisiopatologia da morte encefálica, para nós lembrarmos, existe uma lesão cerebral que vai levar à hipóxia cerebral e à morte encefálica. Isso vai gerar uma disfunção hipotalâmica, perda do controle de temperatura, distúrbio endócrino metabólico. Isso tudo se junta, culminando com instabilidade hemodinâmica muito grave e hipoperfusão tecidual, comprometendo os órgãos-alvo. Vamos começar falando sobre hipotermia, que é um vilão muitas vezes silencioso na manutenção do potencial doador. Quais são os limites da temperatura corporal que devem ser mantidos e como aquecer o paciente? A regulação da temperatura corporal é uma condição fundamental para a manutenção dos processos biológicos que mantêm o funcionamento adequado do organismo. Isso tanto é verdade que a hipotermia terapêutica tem um objetivo único: adormecer o organismo para que ele possa se recuperar de algum dano muito grave, como uma parada cardíaca, por exemplo, como uma lesão encefálica muito grave que o paciente está recebendo tratamento. Então, é a temperatura que mantém o processo biológico funcionando. Sendo que essa temperatura corporal é mantida pelo hipotálamo, através de um fluxo de informações que é gerada em receptores térmicos situados tanto no próprio hipotálamo, quanto na medula, no encéfalo, na pele e nos tecidos. Esse sistema tem uma via aferente, com centros moduladores, e vias eferentes que controlam a manutenção da homeostase térmica. Então, eu tanto tenho a perda da regulação central pelo hipotálamo, quanto eu tenho a perda da percepção periférica da temperatura, de forma que esse paciente se torna um ser poiquilotérmico. Ele assume a temperatura do ambiente e, em geral, esse paciente está em ambientes frios, com ar-condicionados, em temperaturas muito baixas, e ele vai assumir a temperatura do ambiente, e essa hipotermia é extremamente lesiva para o potencial doador. A temperatura central em indivíduos normais varia de 36 a 37 graus e meio. E essa monitorização da temperatura é essencial para a detecção precoce da hipotermia e uma atuação rápida sobre essa hipotermia. Com o objetivo de manter a viabilidade dos órgãos a serem transplantados, eu preciso manter essa temperatura do potencial doador acima de 35 graus, pelo menos. Já falamos sobre isso, pelo menos a temperatura axilar acima de 35 graus, com o objetivo de evitar os efeitos deletérios que são múltiplos da hipotermia, entre eles coagulopatia, piora da instabilidade hemodinâmica, entre outros, dos quais nós vamos falar adiante, e que vão comprometer a viabilidade dos órgãos a serem transplantados. Quais são as recomendações? Recomendações clássicas, recomendações fortes com relação à temperatura. Manter a temperatura central acima de 35 graus, idealmente entre 36 e 37 graus e meio.
Idealmente, monitorizar a temperatura central, quando não é possível, fazer a medição da temperatura continuamente periférica e prevenir a hipotermia desde o início do manejo do potencial doador. Aquecer o ambiente quando possível, aquecer gases do ventilador mecânico, mas que hoje em dia eles próprios, com os próprios filtros hidroscópicos, fazem esse aquecimento e passar a ter o hábito de infundir líquidos aquecidos nesse paciente, porque é muito comum nós fazermos muitas soluções de cristalóides na temperatura ambiente, que é uma temperatura fria, e isso piora a hipotermia do paciente. Então, se nós pudermos fazer a infusão desses líquidos aquecidos e, quando necessário, para hipotermias refratárias, fazermos irrigação gástrica e vesical com solução aquecida, também está indicado. Nós podemos utilizar mantas térmicas, colchões térmicos, bolsas aquecidas em dobras para poder ajudar nisso. E a recomendação estimula a aferição da temperatura central, como eu falei para vocês. Mas na falta de possibilidade de aferir a central, a gente vai fazer a temperatura axilar ou retal e mantê-la acima de 35 graus. Com relação aos exames laboratoriais, que observações nós precisamos ter? Em todos os potenciais doadores, eu preciso fazer uma série de exames laboratoriais para poder traçar um cenário de uma eventual captação. O que é que eu preciso ter desse paciente? Tipagem sanguínea, que é o pilar do cruzamento entre a possibilidade de doação e recepção, dosagem de hemograma, de eletrólitos, dosagem do que me traz um panorama de função renal e função hepática, dosar amilase e lipase, dosar enzimas cardíacas, fazer de maneira corriqueira e graduada gasometria arterial com dosagem de lactato, coagulograma, uma série de sorologias que é preconizada e que vai poder, inclusive, contraindicar uma doação, e também coletar culturas de sangue e de urina que vão auxiliar no manejo infeccioso desse paciente ou até do receptor, se for o caso. Então, nós temos como recomendação forte realizar essas dosagens bioquímicas periódicas. A orientação é que nós façamos essas dosagens a cada 24 horas. E existem exames especificamente de acordo com os órgãos provavelmente a serem doados, como, por exemplo, no doador de coração, eu vou dosar CKMB ou troponina, ou os dois juntos, a cada 24 horas. No doador de fígado, por exemplo, eu vou dosar TGO, TGP, bilirrubina total e coagulograma, pelo menos a cada 24 horas. No doador de rim, eu vou dosar ureia e creatinina a cada 24 horas. E em todos os potenciais doadores, eu vou realizar 2 hemoculturas e uma cultura de urina na abertura do protocolo. E ficar monitorizando essas culturas, porque caso elas venham positivas, eu preciso avisar o resultado para a equipe transplantadora. Solicitar coagulograma quando houver sangramento e ficar atento a essa questão das coagulopatias, inclusive dos sinais de coagulopatia, como sangramentos eventuais se exteriorizando. E, além disso, nos eventuais doadores de pulmão, eu também preciso fazer a cultura de secreção traqueal. Com relação ao suporte hemodinâmico, que é o nosso principal objetivo, e tudo que eu for falar a partir de agora vai ter uma relação íntima com esse suporte hemodinâmico. Que alterações cardiovasculares nós esperamos nesse paciente? Inicialmente, durante o processo de aumento da pressão intracraniana, essa pressão intracraniana vai elevar-se de tal modo que haverá uma necessidade do organismo, pela sua autorregulação, de aumentar a pressão arterial média. Isso vai ser caracterizado como atividade simpática. Esse paciente ainda não está em morte encefálica, mas muito provavelmente vai progredir para isso. Então, existe um aumento da liberação de catecolaminas em virtude da ativação do centro vagal cardiomotor no tronco encefálico, e
o aumento da circulação dessas catecolaminas vai fazer com que haja um aumento importante da pressão arterial e um ataque cardíaco reflexa, que está mostrando que o tronco encefálico está sendo lesionado. Antes disso, eu posso visualizar a tríade de Cushing, que é no momento em que há um sofrimento mais proximal do tronco encefálico. E essa tríade de Cushing é caracterizada por bradicardia, hipertensão e irregularidades respiratórias. Nesse momento, pessoal, se você consegue flagrar esse momento, você pode fazer uma atuação emergencial nesse paciente. Se for necessária alguma intervenção cirúrgica, você pode levá-lo ao bloco cirúrgico e pode salvar esse paciente do processo de morte encefálica. Se isso não for flagrado, ou se não houver mecanismos para poder diminuir essa pressão intracraniana, essa lesão vai se continuar, esse dano cardiovascular vai permanecer, e aí, de maneira reflexa também por sofrimento de tronco encefálico, o organismo meio que perdeu a sua capacidade de autorregulação e vai acontecer o quê? Vai acontecer uma hipotensão grave, né? E vai começar todo o processo de metabolismo alterado. Esse metabolismo deixa de ser aeróbio para ser anaeróbio, porque é uma diminuição natural da perfusão dos tecidos. E aí, metabolicamente, em nível celular, vai haver um aumento do cálcio intracelular, diminuição dos níveis de ATP, acúmulo de lactato, depressão de glicogênio hepático, geração de radicais livres de oxigênio e alterações das membranas mitocondriais. E, a partir disso, vocês já podem ponderar a quantidade de bagunça que acontece no corpo desse paciente que está evoluindo para a morte. A progressão da isquemia lá distal, lá no bubujá, vai levar à desativação simpática, então não vai ter mais liberação de nenhuma catecolamina, com um declínio significativo da resistência vascular periférica, o que leva a uma hipotensão severa desse paciente. Então, o paciente deu um sinal de que estava entrando em sofrimento com pico hipertensivo lá no começo, pela elevação das catecolaminas, mas agora não tem mais catecolamina. Se não tem catecolamina, eu tenho uma queda da resistência vascular periférica e uma hipotensão muito severa nesse paciente, que a gente, inclusive, considera uma hipovolemia relativa. Ele tem perda do tônus muscular das artérias, das arteríolas e dos capilares, e isso cursa com hipotensão. Então, a gente já falou o que acontece na fase inicial, que é a fase simpática, com alteração da pressão para cima e da taquicardia por liberação das catecolaminas. Isso pode levar a um aumento, inclusive, da demanda de oxigênio pelo miocárdio, e aí é um momento em que pode surgir arritmias cardíacas, inclusive isquemia e necrose miocárdica. O paciente pode infartar nesse momento, para depois partir para a fase parasimpática, que é a alteração fisiopatológica mais grave da morte encefálica, e que cursa com vasodilatação e diminuição do tônus vascular, aumento da capacitância do sistema vascular e hipovolemia relativa com disfunção do processo de oxigenação dos tecidos. Qual é o objetivo do suporte hemodinâmico? Manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial sistólica acima de 90. Isso nós vamos perseguir incessantemente, minuto a minuto, no paciente que é um potencial doador de órgãos. Quais são os procedimentos habituais na manutenção do potencial doador? Nós vamos fazer dosagens bioquímicas a cada 24 horas, gasometrias a cada 6 horas, e se fizermos algum ajuste ventilatório ou metabólico, repetimos após 30 minutos. Vamos monitorizar o que é que sai por tubo, por dreno, por sonda, com relação à inserção de catéteres. Isso tudo visando evitar a perda da homeostase ou corrigindo as alterações na homeostase, evitando a piora das disfunções orgânicas e diminuindo o tempo necessário para corrigi-las. Isso também com auxílio
da monitorização com pressão arterial, cardioscopia, diurese, temperatura e medição de balanço hídrico, incluindo as medições de drenagem. Com relação à hipotensão propriamente dita, o que é que nós temos para observar? Primeiro, nós observamos restrição hídrica, quebra da homeostase e da autorregulação. Podemos também ter uma hipotensão causada por contusão miocárdica, sobretudo nos pacientes que são vítimas de traumas torácicos. Podemos ter quadros de diabetes insípidos com perda de grandes volumes urinários, contribuindo para a hipovolemia efetiva. Podemos ter um choque distributivo promovido por um choque séptico, né? E temos também o próprio choque neurogênico, que já acontece no momento em que eu tenho a ativação da fase parasimpática e, em particular, nos pacientes que são portadores de trauma raquimedular e que vão ter uma piora desse choque porque não há mais nenhum controle, nem central, nem periférico, sobre o tônus das artérias do corpo desse paciente. O esgotamento dos estoques de catecolaminas, que se segue à explosão simpática, vai resultar nessa vasodilatação e hipotensão, e há a possibilidade de hipovolemia secundária promovida pela diurese osmótica, que acontece pela hiperglicemia naturalmente vista nesse paciente, ou pela administração de manitol numa fase anterior, quando está tentando diminuir a pressão intracraniana, por uma expansão volêmica incompleta, que é muito comum nesse paciente, eles estarem efetivamente desidratados, ou pelo próprio diabetes insípidos, como eu havia falado para vocês. Ainda existe uma disfunção ventricular, né? Por causa dessa descarga, depois da descarga simpática, a ativação parasimpática. Isso pode ser causa de hipotensão, também precisando ser considerada, e pode acontecer também contusão miocárdica. Essa disfunção ventricular pode ser secundária a distúrbios eletrolíticos, pode acontecer hipertensão pulmonar inicial e pode haver também uma depressão miocárdica neurogênica, uma vez que o centro cardiomotor também está localizada na ponte, não sendo incomum o surgimento de arritmias nesses pacientes. Com relação à pressão média arterial ser medida de maneira invasiva, a recomendação é que seja monitorizada de maneira invasiva, sim, porque a instabilidade hemodinâmica é o principal desafio no tratamento desse potencial doador. A hipotensão alcança 85% desses pacientes. A aferição da pressão arterial não invasiva, vocês sabem que é sempre imprecisa com relação às situações de choque. Ela é imprecisa, às vezes o paciente está mal perfundido, ele está mal distribuído. Existe uma diferença entre o método não invasivo e o método invasivo, sobretudo quando existe um aumento da resistência vascular sistêmica, de forma que, sempre que possível, nós devemos adotar a medição invasiva da pressão arterial. Um dos principais mecanismos para nós fazermos a reversão dessa hipotensão é a reposição volêmica, desde que o paciente seja fluido responsivo. Então, a primeira medida que nós tomamos, e que é a recomendação inicial para controle da pressão, é fazer a infusão de cristalóides 30 ml por quilo em 30 minutos, quando nós chegamos perto desse paciente, tá? Então, nós vamos utilizar cristalóides, porque os colóides não demonstraram nenhum benefício adicional e mostraram, inclusive, a possibilidade de trazer danos a esse paciente, também incluindo a possibilidade de dano renal diante do uso de aminas. Então, nós vamos dar preferência aos cristalóides, soro fisiológico, soro Ringer lactato, e sempre que disponível também, vamos utilizar as medidas de fluido responsividade, quando há esse conhecimento e essa disponibilidade. Em geral, nós fazemos grandes reposições volêmicas, né? Litros de reposição volêmica, porque o paciente tem uma hipovolemia relativa e também absoluta. E enquanto há resposta da pressão arterial à volemia, nós podemos ir fazendo reposição volêmica. Devemos evitar soluções glicosadas, lembrando que eu estou começando a avaliar esse paciente
e eu não tenho a garantia de que ele está morto. Então, eu não posso acrescentar morbidade. A solução glicosada nesse momento pode aumentar o edema cerebral. Devemos evitar também, nesse momento, soluções hipertônicas, porque podem promover alterações hidroeletrolíticas nocivas no paciente. E os colóides, pelos motivos que eu já falei, além de tudo que eu já disse, eles têm alto custo, então não vale a pena apostar em colóide nesse momento. Quando o paciente não responde à infusão de volume, eu preciso necessariamente iniciar o uso de catecolamina. Qual é a recomendação? É infundir drogas vasopressoras ou inotrópicas, preferencialmente depois de eu começar a infusão de volume. Caso eu já encontre esse paciente numa situação muito crítica, de uma pressão arterial média menor do que 40, uma sistólica menor do que 60, eu já inicio essa catecolamina, mesmo durante a infusão de volemia. E aí a gente vai começar noradrenalina, adrenalina ou dopamina, de acordo com a experiência que você tem nesse serviço, para manter a pressão arterial média acima de 65 ou a sistólica maior do que 90, sem que haja uma definição de limite de dose. Isso é o que está recomendado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, avaliado pela sua Câmara de Estudo de Pacientes sem Morte Encefálica. Esses são os parâmetros que nós devemos perseguir. Se houver comprometimento da contratilidade cardíaca, desde que haja evidências de disfunção ventricular, ou se faça um ecocardiograma com evidência de uma fração de ejeção menor do que 40, com sinais de hipoperfusão, ou se esse paciente já tiver um histórico de cardiopatia, ou se nós suponhamos que ele tem uma lesão miocárdica em virtude de um trauma, mas de alguma forma nós temos evidências de que há uma disfunção miocárdica nesse paciente, nós devemos começar dobutamina, tá? E devemos deixar a dobutamina guardadinha para esses casos. Agora, essa terapia beta-agonista em altas doses pode comprometer o sucesso do transplante cardíaco, embora não seja uma contraindicação, nem ao uso, nem ao transplante. Nós sabemos que a dobutamina tem muito mais ligação com os receptores cardíacos, com os receptores beta cardíacos, e isso pode ter alterações, inclusive o surgimento de arritmias. Mas, comparando o risco com o benefício, nós devemos sim utilizar a dobutamina nos pacientes que apresentem algum tipo de disfunção cardíaca. Com relação a vasopressores propriamente dita, existe um medicamento que é essencial nesses pacientes, que é a vasopressina. Então, sempre que houver indicação do uso de vasopressores e que já se tenha iniciado catecolamina, qualquer tipo de droga vasoativa, a gente deve iniciar o uso da vasopressina. Não ignorem essa recomendação. Quando vocês chegarem no paciente que está em provável morte encefálica, que é um potencial doador, e ele já estiver utilizando alguma catecolamina, imediatamente iniciem o uso da vasopressina. Isso é uma recomendação forte. A vasopressina tem uma dose fixa de infusão contínua de 0,5 a 2,4 unidade por hora. E essa dose é mantida, eu posso fazer esse intervalo de 0,5 a 2,4. E à medida que a pressão do paciente vai melhorando após a colocação da vasopressina, nós vamos descontinuar gradativamente a infusão da catecolamina. Ou seja, se o paciente estava fazendo noradrenalina, eu chego junto dele, identifico o quadro, começo a vasopressina necessariamente, e a pressão começa a melhorar, eu não vou fazer redução da vasopressina, eu vou fazer desmame de noradrenalina, de dopamina, de acordo com o que ele estiver utilizando. E muitas vezes isso é possível. Por quê? A vasopressina é a droga de eleição para os pacientes em potencial, em provável morte encefálica, porque ela tem uma atuação exclusiva nos receptores dos vasos sanguíneos, nos receptores V dos vasos sanguíneos. Então, ela não tem atuação sobre o coração. Por isso, ela diminui a chance
de lesão cardíaca, a chance de surgimento de arritmias, e ela é uma droga extremamente benéfica para esse paciente, tá? Não há evidências de que haja lesão renal com o uso de vasopressina, nem de nenhum outro órgão-alvo. E ela tem um benefício enorme na manutenção hemodinâmica desses pacientes. Com relação à parada cardiorrespiratória, é estranho falar, mas é preciso dizer que no paciente potencial doador, que tem a parada cardiorrespiratória, eu devo utilizar as manobras universais de reanimação. O mesmo protocolo de reanimação de qualquer paciente deve ser utilizado nesse paciente. Não ignorem que ele deve ser submetido a essas manobras de reanimação, porque ele é um possível doador, porque ele é um potencial doador. Se ele é um paciente de viabilidade para doação, eu preciso apostar que esse paciente mantenha batimento cardíaco. Mas aí você questiona, mas e vai servir para alguma coisa depois da parada? Gente, muita coisa serve depois da parada cardíaca. Às vezes até o coração pode ser transplantado após a parada cardíaca, dependendo da efetividade da parada cardíaca e da avaliação da equipe de transplante de coração daquele órgão depois da parada cardíaca. Então, se esse paciente está no meio de um protocolo e ele é um potencial doador, fortemente potencial doador, é recomendado que eu faça a reanimação. Se ele já terminou o protocolo e eu estou aguardando uma resposta, uma definição com relação se ele vai ser doador ou não, ele merece a reanimação da doação. Se esse paciente já tem um protocolo fechado e a família autorizou a doação e ele teve uma parada cardíaca antes da doação, antes da cirurgia de captação, ele merece ser reanimado também. Você imagina a perda que nós temos quando o paciente desse para e nós não conseguimos reanimar ou não temos a iniciativa da reanimação. Então, estão preconizadas as manobras universais de reanimação também para esse paciente. Com relação às arritmias, é importante ressaltar que é muito comum que elas surjam, sendo que essas arritmias vão surgir secundariamente a algum fator causal. E esse fator causal precisa ser observado, precisa ser identificado. Eles geralmente são os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, a hipovolemia, seja ela relativa ou absoluta, a hipotensão, a hipotermia de uma maneira absurda, ou a administração excessiva ou inadequada de catecolaminas. Então, nós podemos observar todos os tipos de arritmia. A mais comum delas é a taquicardia sinusal, tá? E a gente vai observar a arritmia, mas mais importante do que observar a arritmia é corrigir o fator que está promovendo a arritmia. E vocês vão perceber que uma vez que nós identifiquemos e nós corrijamos esse fator, a arritmia vai ser corrigida também. Quando não é possível, por exemplo, ela apareceu em virtude de uma administração excessiva de catecolamina e eu não posso abrir mão daquela catecolamina, aí nós vamos passar para a terapia antiarrítmica. Mas isso é o que nós menos fazemos e o que nós menos queremos, exceto se a arritmia também estiver sendo responsável pela instabilidade hemodinâmica do paciente. É muito comum eu fazer avaliação de pacientes em protocolo de morte encefálica que estão fazendo, inclusive, doses baixas de drogas vasoativas ou nem estão fazendo drogas vasoativas e estão tendo uma taquicardia sinusal de 180 batimentos por minuto. Mas aquela taquicardia, aquela arritmia, não está tendo repercussão hemodinâmica para o paciente. Então, eu não preciso me preocupar com o dano daquela arritmia, porque esse dano não está acontecendo. O que eu preciso é correr atrás do que está movendo essa arritmia. Se é a necessidade de mais fluido, se é algum distúrbio hidroeletrolítico ou ácido básico, na hora que eu faço a correção, a arritmia também vai embora. Finalizamos o módulo 2 nesse momento. Espero que vocês tenham aproveitado e nós nos encontramos no módulo 3 a seguir.